Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. Boa tarde, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, linda cidade morena. É um privilégio servir a Deus nessa cidade, é um privilégio servir a Deus com toda a força do meu coração através da rede Super MS. Muito obrigado por permitir que eu adentre a sua casa num horário tão importante, que é o horário que você está sentado à sua mesa ou usufruindo aí, se deliciando de sua refeição. E o que é mais importante para aqueles que têm condição é estar ao lado da sua família. O programa Pão Diário vai diariamente das 12 às 12h30, de segunda a sexta-feira. É uma bênção poder estar aqui te servindo com o poder da palavra. Eu ainda estou muito compelido e tocado para continuar falando um pouquinho, pelo menos na introdução do programa, sobre as estações, o tempo em que a gente passa, como é que nós estamos vivendo. Lembrando que nós estamos estudando sobre o livro de Josué. Mas em Gênesis 8:22, queria que você visualizasse da seguinte forma. A arca fica por aquele determinado tempo sobre as águas, a arca de Noé, e de repente ela se choca com um monte, com uma montanha chamada Ararat. Quando o Senhor abre a porta da arca, e é isso que nós temos que entender, não foi Noé que abriu a porta da arca, foi o Senhor que abriu a porta da arca. Quando o Senhor abre uma porta, é porque Ele quer mudar destinos. Quando o Senhor abre uma porta, é porque Ele quer dar novas oportunidades. E a questão é, se Deus permitiu que a arca parasse no alto da montanha Ararat, por que é então que Ele abriu a arca num local como esse? Então eu imagino que a arca foi aberta e Noé com toda a família olhou de cima a baixo o vale. E é justamente isso que eu quero falar com você, a visão que Deus quer que você tenha das coisas. Quando Noé coloca os olhos para fora da arca, todo o planeta Terra estava aos seus pés. A palavra que Deus havia estabelecido para Adão, na primeira oportunidade do homem, quando ele disse para Adão, governe sobre toda a terra, agora Deus está dando a oportunidade para Noé, quando ele abre a arca e ele vê toda a parte lá embaixo do vale. Se ele estivesse parado no vale, certamente ele teria que erguer a cabeça para ver o que estava por vir. Deus nunca colocou você para olhar de baixo para cima, a não ser para contemplar a glória dele, sempre de cima para baixo, com um olhar de governo. Com essas palavras, eu abro o programa de Pão Diário, dizendo: você é uma porta da entrada de Deus aqui no planeta Terra. Olhe as coisas de cima para baixo, mas não no intuito de pisar nas pessoas, não no intuito de maltratar as pessoas. E ali, naquele lugar, quando Noé olha as coisas de cima para baixo, Deus disse para ele, no capítulo 8, versículo 22, enquanto a terra durar, Noé, frio e calor, inverno e verão, as 4 estações, né? Inverno, verão, primavera, outono. Então ele está dizendo para Noé, olha, haverão dias aqui para você que será muito inverno, será muito duro suportar, você vai ter que ter resistência. Mas também haverão dias que serão de puro vento, e você também vai ter que suportar e procurar um local adequado e se tornar flexível. Exatamente, a flexibilidade no tempo do vento é importante. Se você ver uma árvore estrondosa, forte num tempo de ventania, é muito provável que ela vai ser arrancada desde as raízes. Se você olhar uma árvore fina e flexível, você vai perceber que ela se curva diante do vento. Então, no tempo de vento, habilidade. No tempo de frio, resistência. No tempo de sol,
Cuidado com a tua cabeça, mas o brilho vem do Senhor, e no tempo de flores é colheita. E eu abro o programa de hoje, Pão Diário, dizendo que independentemente da estação na qual você está vivendo, Deus é contigo. O Senhor é contigo. No inverno, para te dar resistência. No outono, para te dar flexibilidade. No verão, para proteger a sua cabeça do calor, do sol causticante. E na primavera, para te dar sabedoria na colheita das flores. Lembrando que existem flores que têm espinhos. Você tem que ter também a habilidade, ok? Vamos então à nossa canção. Daqui a pouquinho a gente volta continuando o nosso estudo sobre o livro de Josué.
Olá, estamos de volta com o programa Pão Diário e nós vamos então dar início hoje ao capítulo 4 de Josué. Falamos do primeiro, o segundo, o terceiro e hoje abriremos o capítulo 4, que particularmente é o capítulo mais interessante de todos os outros. Porque no capítulo 4 nós vemos o estabelecimento de uma lei, não na parte externa, mas no interior do coração de Josué, dos sacerdotes e do povo de Israel. Vamos à leitura. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera das tribos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: Passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, e assim essas pedras serão para sempre por um memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha lhes ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera, segundo o número das tribos de Israel, e levaram consigo e as depositaram no alojamento. Ok? Então aqui a ordem de Josué é a seguinte: nós vamos passar a seco no Jordão. Cada homem de uma tribo, que representa uma tribo das 12 tribos de Israel, recolha uma pedra, e quando chegar do outro lado na margem, vocês vão depositar à beira do arraial, onde as tribos iriam construir as suas cabanas, já colocando os pés na terra prometida. E a Bíblia diz que assim eles fizeram. Antes das pessoas perguntarem para Josué ou para os sacerdotes para que serviriam aquelas pedras, Josué se antecipou e disse: essas pedras, quando os vossos filhos perguntarem por que serão essas pedras, vocês dirão aos seus filhos: essas pedras nós construímos um altar coletivo chamado de memorial. Isso mesmo, o memorial reflete a memória, aquilo que está na sua memória. Se você continuar lendo o texto, você vai observar que Deus fala novamente para eles, dizendo sobre memorial. O que é memorial? Da onde eu estava, aonde eu estou e para onde eu vou. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelo deserto e agora está na terra de Canaã. É verdade que nós, ao longo da nossa vida, construímos uma grande e linda história, ricas em testemunhos, em possessões, em bênçãos, em tomadas de posse, em vitórias, em alegrias, em frustrações, em tristezas, e estas são as pedras do nosso altar que serve de memorial. Você que tem uma experiência com Deus sabe do que eu estou falando. Quando o seu filho ou um discípulo pergunta para você: como foi que você chegou até aqui? Então você vai buscar no seu interior o seu altar que serve de memorial, da onde o Senhor te tirou, aonde você está e para onde Ele está te levando. Quando Deus manda Josué construir um altar que serviria de memorial, Deus já estava olhando para o futuro, que os filhos haveriam de perguntar, e Deus disse: olha, quando os seus filhos passarem por aqui e verem esse monte de pedra, eles vão perguntar: que pedras são essas? Então vocês responderão que o Senhor os tirou do Egito, que o Senhor subjugou os reis e deuses do deserto, que o Senhor colocou uma nuvem para cobri-los durante o dia, protegendo-os do sol, dando direção, que o Senhor colocou uma coluna de fogo também dando direção à noite, protegendo e ao mesmo tempo aquecendo. Então o altar de memorial significa os testemunhos alcançados ao longo da nossa história.
É verdade que hoje poucas pessoas pedem oportunidade para contar os testemunhos nas igrejas. Por que você não conta o seu testemunho para as pessoas que estão lá fora também? Exatamente. Quando nós vamos evangelizar as pessoas, preste bem atenção no que eu vou dizer. Dificilmente a gente começa dizendo, olha, o meu Deus é poderoso, olha, apresentando o nosso Deus. Na realidade, nós nos identificamos com a história das pessoas, revelamos que nós também passamos por problemas semelhantes e como é que nós saímos dos problemas. Então a gente apresenta a Jesus Cristo. Olha, eu era da mesma condição que você, eu tinha o mesmo problema que você, mas Jesus entrou no meu deserto e floriu o meu deserto. Então nós começamos realmente a contar os nossos testemunhos e não existe coisa mais eficaz para a evangelização do que o seu, do que o meu, do que o nosso testemunho. O nosso testemunho é um memorial, é o altar que Deus manda Josué construir à beira do Jordão, lá do outro lado da terra prometida já. Preste atenção, eles agora atravessaram o Jordão, pisaram a planta dos pés na terra prometida, deixa de ser uma geração de promessa, se torna uma geração de cumprimento de promessa e agora Deus pede para eles construírem um altar. Mas a coisa mais interessante está por vir. Preste atenção na leitura desse texto. Versículo 8, e aqui eu me fundamento. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Olha, Deus não pediu para Josué levantar 12 pedras no meio do Jordão. Deus pediu para Josué levantar 12 pedras, retirar 12 pedras do meio do Jordão e colocar do outro lado. Só que Josué é um tipo de líder que deve ser seguido. É um tipo de visão que nós devemos aprender, que nós devemos seguir. Se fosse um Carlos, se fosse qualquer outra pessoa, até mesmo você que me ouve, certamente você entraria apenas dentro desse nível de obediência, pegando as 12 pedras, colocando para fora do rio e construindo o altar que Deus pediu. Josué foi além, ele resolve construir um altar secreto. Exatamente. Nós temos que ter dois tipos de altares. Um, que é o nosso testemunho, a nossa vida pessoal, que é o altar coletivo, chamado de memorial, mas também temos que ter o nosso altar secreto. No capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina a nós orarmos, e muitas pessoas pensam que a oração do Pai Nosso começa dizendo, Pai Nosso, que estais nos céus, e na realidade não é. A Bíblia fala que a oração do Pai Nosso começa quando você entra no teu quarto, em secreto. Quando você resolve levantar 12 pedras dentro do Jordão, onde ninguém vai ver. Porque o texto diz que as águas passaram e encobriram, e essas pedras estão até hoje lá. É verdade. O altar secreto, ele tem que ser construído dentro da tua casa. O altar secreto, ele tem que ser construído dentro do teu interior. O teu tempo de devocional, o teu link com Deus, o tempo que você passa com Deus, as suas orações, as tuas preces, o teu dia a dia. Quero convidar você nessa tarde a, sim, colocar as 12 pedras para fora do Jordão. Mas também eu quero te convidar para você fazer como Josué fez, levantar 12 pedras no meio do Jordão. Ninguém verá essas pedras. Essas pedras, ela tem como um objetivo apenas estabelecer um nível de comunhão com Deus, e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Quando Jesus disse, entra no teu quarto em secreto, que o teu Deus, que o teu Pai que te ouve em secreto, ele vai te honrar lá fora. Josué, um tipo de Cristo do Velho Testamento, um tipo do Espírito Santo, levanta as pedras em secreto dentro do Jordão, e ali essas pedras permanecem até hoje, ou enquanto foi escrito o livro de Josué, elas estavam ali naquele momento. Então, querido, é importantíssimo você testemunhar das coisas que Deus faz com você. É importantíssimo você revelar às pessoas aquilo que Deus faz com você. Mas o mais importante é você construir um altar em secreto no meio do Rio Jordão, no meio do dia a dia, onde ninguém vê, só você e o seu Deus. O teu altar secreto vai determinar o tipo de altar coletivo que você vai construir lá fora. Que tipo de vitória, que tipo de vida, que tipo de
semente que você estará semeando para colher nos próximos dias, nos próximos anos, quem sabe até mesmo nas próximas décadas. Altar coletivo, testemunho de vida. Altar secreto dentro do Jordão, intimidade com o Senhor. Eu abro o capítulo 4 do livro de Josué, falando da importância desses dois altares, o altar coletivo e o altar secreto. Vamos na nossa canção e daqui a pouquinho a gente volta. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei seu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Foi por amor que Ele se entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador.
seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Estamos de volta com o programa Pão Diário, dizendo da importância de construir um altar coletivo e um altar secreto. Um exemplo nosso é que o programa Pão Diário é um altar coletivo. Só que a função desse altar coletivo, o programa Pão Diário, é realmente fazer com que você estabeleça um altar individual, um altar secreto na tua casa e na tua vida. Oremos ao Senhor para que Deus nos dê graça para realizarmos a vontade dele. Pai, no nome de Jesus, oramos nessa tarde para que todo aquele que me ouve, todo aquele que me vê nessa hora, realmente possa ter um nível de entendimento sobre o que é construir um altar coletivo, o que é construir um altar que serve de memorial, que vai ajudar as pessoas. Mas o mais importante do que um memorial é um altar secreto. Que o Senhor possa nos levar a essa condição. Eu oro por cada pessoa que nos ouve nessa hora, a fim de que eles sejam fundamentados em amor na construção de um altar individual. Eu os abençoo no nome de Jesus. E a vida, ela é desse jeito. Se você resolve em Deus as coisas, Deus resolve as coisas lá fora para você. Se você quebra um princípio hoje, o princípio te quebra amanhã. Se você quebra um princípio hoje, um princípio te quebra amanhã. Estabeleça o princípio da devoção, da oração no seu altar secreto, que esse princípio te dará a vitória lá fora no dia em que se fizer necessário. Tá bom? Com essas palavras, nós encerramos o programa Pão Diário, Jesus Diário, dizendo que amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário. É óbvio, se Jesus não voltar objetivamente sobre as nuvens, ou subjetivamente, nos levando antes do tempo, e se Deus disser que sim. Beijo no teu coração e até o próximo programa. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song.